Mas tá difícil Nesse a caso passagem. desse acidente aqui, a senhora chegou a ver como aconteceu? Não, eu estava na janela quando escutei o impacto, né? E quando acontece o acidente, quem correu é minha filha, né? Que, inclusive, o carro passou por cima do motociclista, que se não fosse o capacete, o carro teria... Ele estava debaixo do carro. Estava debaixo do carro? Ele estava debaixo. Por sorte, o pessoal da borracharia, não foi? Borracharia, tá a tela de prova lá, o macaco, para poder tirar. Eu sei que não pode mexer na vítima, mas ele estava tão sufocado que foi preciso tirar, né, o capacete. Para poder salvar a vida daquele rapaz, né? Tem que tomar uma posição disso aqui, porque não pode não, são vidas, gente. Pois é, né? Vários acidentes já registrados aqui. Porque ele perde de encurtar a viagem, porque ele não vai fazer ali, ó, tá lá a placa, o retorno é ali, agora quer fazer aqui, ó. Pois é, realmente é uma situação de necessidade. Olha lá para a nossa câmera e faz o apelo para que o pessoal possa de uma vez por todas acabar, porque a senhora mora nessa casa aqui em frente. Inclusive, sua mãe idosa, exatamente, vendo tantos acidentes aqui nessa região. Bom, o apelo que eu faço é para as autoridades competentes, que começam o serviço e deixam pela metade. Eu falei até com o encarregado aqui da obra, para ver o que é que pode fazer nisso aqui, porque não pode estar tendo tantas vidas ceifadas desse jeito, gente. Muita gente sai cedo para o trabalho, às vezes está voltando, passa a noite trabalhando, quando volta um acontecimento desse. O que custa esse motorista ter ido fazer o retorno lá embaixo? Aí vem fazer o retorno aqui e pega o motociclista que vem descendo o viaduto. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou leiga nessas coisas, mas são vidas. Tem que ser, ter tomado uma providência urgente, que esse não é o primeiro não, nem o último não. Vai acontecer mais e mais enquanto não fechar aqui. Muito obrigado pelo seu apelo, tá certo? Tá aí, Porlane. Estamos mostrando mais uma vez um flagrante na marca da exclusividade. Quero abraçar aqui meu amigo da borracharia. Irmão, parabéns, viu, pela atitude, viu? Foi muito bonito o seu gesto ali de correr. Tá cansado de ver acidente por aqui também, né? Rapaz, é direto, né? Porque o pessoal faz a volta aí, é caminhão, é carro, é moto, é tudo, rapaz. Já teve vários acidentes aqui, entendeu? Vários acidentes, direto. Ali, o rapaz por baixo correu logo para poder matar o macaco. Porque eu pensei que tinha matado ele, que o pneu pegou na cabeça dele, a sorte dele foi o capacete, que quando ele pegou, escorregou para dentro do carro. Graças a Deus. Aí ele saiu arrastando ele, eu gritando aqui, aí ele parou. Quando ele parou, corri imediatamente, aí peguei o macaco lá e coloquei o macaco, porque ele estava com a cabeça imprensada. Meu Deus do céu. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado, então, pelo seu depoimento. Pois é, Porlane, estamos mostrando mais um fato na manhã desta segunda-feira aqui na capital alagoana para o nosso telespectador. A imagem é chocante, claro, mas aparentemente o condutor da moto, o motociclista, está recebendo todos os cuidados ali, aguardando a chegada, que inclusive está demorando a chegada do atendimento móvel. Estamos aproximadamente aqui há 15 minutos, está demorando para chegar o atendimento, que já foi aberto esse chamado, né, para poder prestar esse atendimento para o motociclista, mas aparentemente a situação dele, neste fato, ele está com um certo ar de lucidez ali, conversando bastante, mas é realmente mais um fato que nós estamos registrando na programação da TV Mar, como exclusividade na manhã desta segunda-feira, aqui em Jacarecica. Na entrada aqui, praticamente, dos conjuntos habitacionais que existem aqui na região, quando nós voltávamos para a parte central de Maceió. Imagens de Chico Nogueira, é com você nos estúdios. Porlane, vamos continuar pedindo para que essa situação seja resolvida e que obstáculos possam ser colocados aqui para evitar que novos acidentes possam ocorrer nesse trecho. Pois é, né, gente? Olha só, uma situação realmente complicada e que, como eles mesmos já disseram, aí quem mora na região, o Chico Nogueira também mora ali nas proximidades, e ele de fato vem relatando vários e vários acidentes que acontecem nessa via. Uma coisa simples de resolver, coloca gelo baiano, quem é que vai passar por cima de gelo baiano, né? Coloca gelo baiano, é uma solução mais prática, simples também, mais barata também, acredito, para que a gente possa, então, evitar esse tipo de coisa. Como bem disse a senhora, a nossa reportagem, é uma situação que tem ceifado vidas, de fato, por conta de imprudência no trânsito. É claro, evidentemente, que a gente precisa primeiro coibir esse tipo de imprudência, né? Mas, para coibi-la, a gente precisa, então, tomar alguma atitude. Coloca uma barreira mecânica e a gente acaba com essa situação de vez, né? Agora, veja só, a situação desse rapaz aí, né? Passando por um momento difícil, por sorte, ele estava utilizando o capacete, aguarda agora a chegada do SAMU para ser levado para onde? HGE, onde a situação por lá também não é fácil. Já trazendo informações para vocês, 3 deputados estaduais fizeram uma visita surpresa ao Hospital Geral do Estado e flagraram, inclusive, uma série de problemas antigos e frequentemente denunciados pela população. Na fiscalização, eles viram pacientes nos corredores amontoados em macas e no chão, além de falta de estrutura nas salas e nos banheiros, representando risco à integridade física dos doentes e dos próprios servidores do HGE. A ação foi feita pelos deputados Davi Maia, Cabo Bebeto
e Dudu Ronalça. O trio tem denunciado as reiteradas sessões no parlamento, um volume gigantesco de irregularidades na maior unidade de saúde para urgência e emergência aqui do estado de Alagoas. Os parlamentares conversaram com os pacientes e com os acompanhantes enquanto observavam a rotina do plantão de atendimento no HGE e entraram, então, em diversas alas, registrando tudo por meio de fotos e vídeos. E a gente vê exatamente aí esse compilado, né, que foi feito pelos 3 deputados, que mostra essa situação crítica no maior hospital aqui do estado de Alagoas. A gente não pode admitir que esse tipo de coisa continue acontecendo, afinal de contas, os nossos impostos são pagos, a gente paga imposto, né? O nosso dinheiro está sendo aplicado aí. A gente só precisa que ele seja aplicado da forma correta, simplesmente isso. A gente vai agora, então, já que a gente está falando sobre saúde, você tem percebido que muita gente, principalmente crianças, tem adoecido bastante nessa época do ano? Os pais têm pirado, digamos assim, né? Porque não está fácil. A gente vê a criança doente com sintomas gripais, já fica imaginando, será que é Covid? Pois é, que a gente está de fato em época de viroses sazonais e quem traz detalhes para a gente a respeito disso é Fernando Palmeira. Além da preocupação constante de médicos especialistas, principalmente infectologistas, com a pandemia em todas as faixas etárias, uma preocupação agora a sazonalidade, devido à época do ano, com as viroses em crianças. Uma preocupação porque o número de crianças acometidas e até nos hospitais está cada vez maior. Doutor Fernando Maia está aqui conosco, nós estamos no Hospital de Doenças Tropicais, o Hospital Escola Elvio Alto, e ele nos fala sobre essa preocupação que os pais, especialmente os médicos, estão tendo nesse momento, nessa fase. Isso, porque nós estamos exatamente na fase da maior transmissão das viroses respiratórias, né? Então, isso tem o Covid, mas isso inclui influenza, inclui vírus sincicial respiratório, inclui rinovírus e vários outros vírus que são comuns na infância nessa época do ano. Com a diminuição da restrição à circulação das pessoas, então o esperado é que voltem a acontecer essas coisas, que estava muito diminuído por causa do isolamento imposto pelo Covid, mas à medida que o isolamento vai sendo mitigado, vai sendo diminuído, então naturalmente essas outras viroses também começam a aumentar. E é doença da época que acontece todo ano. Os pais, especialmente as mães, aqueles que são responsáveis por crianças, com a saúde das crianças, ficam de olho em alguns sintomas. O que seria mais preocupante e que orientação se pode dar para se tomar as medidas, precauções ou as medidas junto a um setor médico, a um especialista, para que se evite o pior? Essas doenças todas estão um quadro muito parecido. Pode dar dor de garganta, pode dar febre baixa, pode dar nariz entupido, pode escorrer o nariz, às vezes o olho fica com secreção, o olho fica vermelho, irritado, da chamada conjuntivite. Então é muito comum, esses sintomas todos são comuns ao Covid e essas outras viroses também. Então é interessante, a criança que começou a apresentar o quadro respiratório, é interessante procurar o seu serviço médico, procurar o pediatra da criança, para que a criança seja examinada e aí possa se fazer um diagnóstico mais correto se é efetivamente Covid ou se é outra dessas viroses. A maioria das vezes vai evoluir bem sem maiores problemas e a criança vai poder voltar ao seu convívio normal em muito pouco tempo. Mas é importante ser feita essa avaliação, uma vez que nós ainda estamos na época de circulação do Covid, então é muito importante que seja feita a avaliação correta para que se evite mais complicações no futuro. Sem querer falar em tratamento precoce para esse tipo de virose, mas o que é que se poderia fazer em termos de precauções, em termos de prevenção? Existe? Existe. São as mesmas que a gente já está habituado com o coronavírus, né? Então é lavar as mãos, é manter distanciamento social e usar máscara. Em caso de a criança começou a apresentar sintoma respiratório, começou a escorrer o nariz, dor de garganta, teve uma febrezinha, é muito importante hidratar bem, então água, chá, suco de fruta, água de coco, quanto mais líquido a criança tomar, melhor. Também deve fazer qualquer remédio para febre que a criança já estiver habituada a tomar, pode ser dipirona ou pode ser paracetamol, que são os mais utilizados, e procurar o serviço de saúde. Aqueles quadros que duram um dia e que desaparecem, em princípio, está tudo bem. A maioria das viroses dura um dia, não mais do que isso. Mas se persistir, torna-se ainda mais importante procurar o serviço de saúde para que a criança possa ser avaliada melhor e se possa, então, tomar as medidas corretas, se for necessário. Para que não haja pânico geral, a palavra do médico, do especialista. Bom, não há motivo maior de preocupação. Essas doenças são comuns nessa época do ano. São doenças que as crianças vão ter, que é normal. As crianças estão adquirindo essas infecções e estão montando o seu sistema imunológico contra essas doenças todas, de modo que é mais comum que na fase adulta
a criança não tenha isso exatamente porque já se contaminou na infância. Então faz parte da nossa convivência humana ter contato com esses vírus todos. Então não há motivo de preocupação nem de pânico. É cuidar direitinho, procurar o pediatra se for o caso e cuidar. A grande maioria dos casos vai evoluir bem e não vai deixar nenhuma sequela, que é o mais importante. Muito embora prevenir, como sempre, é melhor que remediar. Parabéns, doutor Fernando e toda a equipe aqui do Hospital Evo Alto, por estar fazendo um trabalho belíssimo sempre em defesa da vida e vitoriosos. Você também, mamãe e papai, responsável por essa meninada. É bom ficar de olho, ter todas essas precauções e a qualquer sintoma, procurar, sim, o médico. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Ardon de Melo, canal 525 NET. Claro. Calma, papais, né? Não é o fim do mundo, são apenas as viroses sazonais. E a gente vai encerrando o nosso TV Mar News com uma triste notícia. O cineasta alagoano Pedro da Rocha, de 64 anos, morreu no sábado vítima da Covid-19. Ele engrossa o número de mortos pela doença, que apesar do avanço da vacinação, ainda continua levando muitos alagoanos para os hospitais. Natural da cidade de Junqueiro, Pedro da Rocha construiu uma trajetória de pioneirismo no audiovisual do estado, ousando produzir suas obras muitas vezes de forma independente, quando ainda não existia qualquer política de fomento. Fica aí, então, essa lembrança, nosso abraço, nossa solidariedade à família e aos amigos de Pedro da Rocha, tá bom? E a gente vai, então, encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá.